2 Coríntios, no capítulo 1, a partir do verso de número 3. Fazer a leitura discursiva de todo o capítulo e também um pouco do capítulo 2. Tá bom? Amém. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim muitos darão graças por sua causa, pelo favor a nós, concedido em resposta a orações de muitos. No verso 12. Este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Pois nada lhes escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender. E espero que, assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, assim como nós nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus Cristo. Confiando nisso, e para que vocês fossem duplamente beneficiados, planejava primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia e voltar a vocês vindo de lá, para que me ajudassem em minha viagem para a Judéia. Quando planejei isso, será que o fiz levianamente? Ou será que faço meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregava entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo. Não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a sua fé,
mas cooperamos para vocês, para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Por isso, resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza. Pois, se os entristeço, quem me alegrará? Se não vocês, a quem tenho entristecido. Escrevi como escrevi, para que, quando eu for, não seja entristecido. Por aqueles que deveriam alegrar-me, estava confiante em que todos vocês compartilhariam da minha alegria, pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Amém? Fecha os olhos, vamos fazer mais uma breve oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua presença em nossa vida. Obrigado pelas coisas que o Senhor tem derramado sobre a nossa família. Tantas bênçãos materiais quanto espirituais e também as bênçãos emocionais. Porque muitas pessoas, Pai, chegam à Sua presença destruídas emocionalmente por causa das tribulações que enfrentaram no caminhar. Muitas dessas pessoas chegam à Sua presença sem esperança, com o coração partido. E o Senhor vem com uma palavra de consolo, o Senhor vem com um sim para a vida de todos nós, quando o mundo falou diversas vezes não, tentando nos parar, diminuir a nossa fé e a nossa capacidade de Te amar, Senhor. Obrigado. Obrigado porque o Senhor sempre derrama uma palavra de ânimo sobre a nossa vida. E nós somos gratos a Ti, Pai. Assim como o apóstolo Paulo era grato pela igreja de Corinto, Senhor. Como ele era grato pela vida de cada uma daquelas pessoas que foram salvas, tiradas da prostituição, da bebedeira, tiradas, Senhor, de um mundo de engano, de escravidão. Pai, quantas pessoas foram remidas pelo sangue de Cristo através do apóstolo Paulo. Mas depois da sua ida para outras missões, a palavra diz que eles se afastaram do Senhor. Começaram a praticar coisas que não eram ensinadas por Paulo. Mas então o seu filho, ele vem com uma palavra dizendo: Jesus os salvou por meio do sim, porque na pregação dele não há mentira. E por isso, Deus, nessa manhã nós invocamos o Senhor como testemunha, assim como o apóstolo também invocou, para que o Senhor venha nos avaliar, o Senhor venha nos encher, nos completar com a sua graça, com o seu amor, tirando de todos nós aquilo, Pai, que não Te agrada, aquilo que não Te honra, aquilo que tem nos afastado da sua presença, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Nós repreendemos hoje, Pai, nessa manhã, todo espírito de desânimo, de tristeza, de ira, toda dor, Pai, toda doença que tenta afligir o Teu povo para se afastar de Ti, Senhor. Pai, que no nome do Senhor Jesus Cristo venha ser retirado agora todo o mal. Nós Te pedimos, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Pode sentar em nome de Jesus. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo muda os planos. E aí, mediante tudo que a gente já falou aqui desde o início, essa palavra que vem como uma palavra-chave dessa manhã, para que a gente se consagre ao Senhor, e que se consagrar a Deus, que significa renunciar ao nosso próprio eu, a nossa carne, a nossa vontade. Ele vem falando do orgulho que ele tem
da consciência e do testemunho que ele tem da igreja. O apóstolo Paulo ele entende que servir a Deus é necessário duas coisas principais: santidade e sinceridade. Nós não conseguiremos servir a Deus se não tiver santidade e sinceridade. E todas essas duas coisas também são provenientes de Deus. Então, quando a gente vem falando que Paulo muda os seus planos, não é porque Deus ele tem uma palavra contrária. Como muitas pessoas fazem, Deus falou algo diferente. Não, ele não falou algo diferente. É porque da primeira vez você ouviu o seu coração, você ouviu o seu ego, você ouviu a sua carne, a sua vontade. É isso que acontece. Deus ele não muda os seus planos. A palavra dele é sim, sim ou não. Ele vem para te corrigir e te amar, mas para isso é necessário algumas coisas. Quais? Desenvolver em você um espírito de santidade e sinceridade. Nós não vamos conseguir agradar a Deus sem fé. Sem fé você não consegue se manter num relacionamento duradouro. E da mesma forma você não vai ter um relacionamento com Deus sem fé. Porque a fé ela se baseia naquilo que você não consegue ver, mas você acredita. A fé é quando você acredita na palavra de uma pessoa, é quando você acredita no que que aquela pessoa liberou para você tem um efeito. Se ela disse que vai cumprir algo, você tem fé que ela vai cumprir. Se ela disse que não vai fazer, você tem fé porque você sabe que ela não vai fazer. E da mesma forma é Deus. Da mesma forma Deus, ele fala através do apóstolo Paulo. Olha o que ele diz. Confiando nisso e para que vocês fossem duplamente beneficiados. O apóstolo Paulo, ele pretendia visitar eles. Só que em alguns momentos, é necessário fazer isso. Se afastar de algumas pessoas para que você não fique para sempre afastado dela. Vou repetir. Em alguns momentos da nossa vida, nós temos que nos afastar de algumas pessoas para que seja isso momentâneo e não duradouro. Porque se Paulo ele vai a Corinto naquela viagem, talvez a igreja iria acabar. Talvez as pessoas iam ficar tão tristes com o pastor deles que iam se afastar. Assim como os discípulos em João 6,60 se afastaram de Jesus, porque a palavra foi um pouco dura. E aí ele está confiando na consciência dos coríntios. Ele está confiando na consciência dos seus filhos na fé. Ele está declarando naquele momento que eles sempre foram um povo duplamente abençoados. E aí você tem que parar para analisar. Será que Deus pode confiar na minha palavra? Porque tudo que Ele me promete, Ele cumpre. Poxa, mas nem tudo eu vejo acontecer. Sim, porque você realmente fez prova de Deus para saber se foi Ele que te prometeu aquilo? Então, às vezes, as pessoas vão falar para você, você vai ganhar um carro, você vai ganhar uma casa, você vai ser curado. Deus está me mostrando, talvez não seja Deus me mostrando. Talvez o profeta, o líder, o pastor, o pregador, não seja quem foi que falou aquilo por emoção. Porque assim como o salmista, no Salmo de número 43, fala, porque está abatido a minha alma, ele está lutando contra a sua alma, é porque as emoções, em alguns momentos, elas querem tomar o controle. E se as emoções querem tomar o controle em alguns momentos da nossa vida, nós temos que entender que a gente, às vezes, vai ser falho por causa da emoção. Por causa da emoção, às vezes, a gente vai desagradar a esposa, o marido, os filhos, o pastor, o irmão, o pai, a mãe. Por causa da emoção. Às vezes é só a emoção, você não está com aquela intenção toda. Mas a emoção do momento te fez pecar. Acontece. Nós somos seres humanos. Nós temos que entender isso. A gente não pode achar que isso
é o que vai te definir como pessoa, não. Isso não nos define como pessoas. O momento passou, a sua vida ainda tem uma história. A eternidade está nos esperando. O que a gente não pode é porque algo saiu fora do planejado, achar que Deus não vai cumprir. Deus, ele cumpre todas as suas palavras. Abraão recebeu a promessa: sai da sua terra, do meio da sua parentela, e eu farei de ti uma grande nação. Eu não sei, Erivelto, quantas pessoas serviram a Abraão enquanto ele estava vivo, mas eu te garanto que ele deve ter chegado a 50 mil. Mas, por meio de Cristo, a promessa só se cumpriu em Cristo. Ele virou uma grande nação. Por quê? Porque Jesus diz que hoje nós somos participantes do reino da luz. Entenda isso. Você não é um cidadão somente da terra. Você tem dupla cidadania. Você tem a dupla cidadania, porque é uma terrena e uma celestial. Eis que o reino de Deus se aproxima. Essa foi a primeira pregação de Jesus, Mateus 4:17. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E aí o reino de Deus, ele chega. E aí você, para entrar no reino de Deus, você tem que fazer como hoje você tem que fazer para viajar para outro país. Você tem que ter um passaporte. E aí quando você vai tirar o passaporte, você tem que justificar o porquê que você quer esse passaporte. E aí eu te pergunto, você quer entrar no reino dos céus, mas sem se justificar? Não tem como a gente entrar no reino dos céus sem se justificar. Se a gente quer um passaporte para entrar no reino dos céus e falar: Deus, muito obrigado, a gente tem que se justificar, e só tem um jeito de nos justificarmos perante as portas do céu. É pelo sangue de Cristo. Porque o sangue de Cristo nos comprou e Ele nos justifica. E o apóstolo Paulo, talvez na segunda carta aos Coríntios, ele estava até sendo um pouco incisivo nas suas palavras, mas é porque ele amava. E ele queria ver todas as pessoas que seguiam os seus ensinos com o passaporte em mãos. Porque ele sabia, quando ele visitou o céu, que existiam coisas inefáveis, coisas incalculáveis, impensáveis nos esperando. E ele queria que todas as pessoas pudessem experimentar a glória de Deus. Algumas pessoas falam: eu nunca senti Deus. E aí outras pessoas falam: eu já senti. Cara, você tem que sentir. E aí o que você faz para sentir a Deus? Você busca, você busca, você busca, você busca. A palavra diz, a gente acabou de ler isso aqui em Lucas 17, que Jesus veio, o Filho do Homem veio para os que haviam se perdido. E aí você, quando é encontrado por Cristo, nesse momento você também agora tem que começar a buscar. Mas espera aí, Felipe, eu acabei de ser encontrado por Cristo e agora eu que vou começar a buscar Ele? Sim. Por quê? Porque Ele vai agora atrás de outra pessoa e você continua atrás dele. O sistema não pode parar, a roda não pode parar de girar. O Evangelho não pode parar de ser pregado. Grande é essa área e poucos são os ceifeiros. O problema é que hoje as pessoas estão não preocupadas em ceifar, mas sim de experimentar um pouco dos frutos. As pessoas não estão mais preocupadas em trabalhar, elas só querem colher. Não é assim que funciona. E é por isso que o apóstolo Paulo foi necessário mudar os planos. E talvez nós, em algum momento da nossa caminhada, vamos precisar mudar alguns planos. Como igreja, nós já mudamos os planos algumas vezes. Nós nos reunimos no final do mês, nós fazemos a prestação de contas ao ministério e nós debatemos novos planos para administrar a igreja. Você senta com a sua esposa, você senta com o seu marido, para poder planejar o mês, pagar as contas, ver o que vai sobrar, poder se divertir e etc. Você faz um planejamento. Só que às vezes acontece algo inesperado. E quando isso acontece, você muda os seus planos, não porque você quer, mas por causa do momento.
Às vezes o momento vai te fazer mudar os planos. Eu vou voltar ao Salmo 43. O salmista fala: Senhor, eu estou cercado. Mas ele não estava em um campo de guerra, ele estava entre amigos. Ele estava dentro do seu próprio reino. E aí ele fala: Senhor, se você me mostrar a sua luz, encontrarei o caminho e estarei diante do altar do Senhor, porque tu és o meu Deus. E aí depois que ele fala isso, e ele declara, ele faz uma denúncia contra a sua própria alma. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Porque a emoção humana, a natureza humana sempre vai tender a se inclinar para o mal, a deitar no pecado, a se revolver na lama do mal. Mas aí o Jesus, que é belo, que é precioso, consolador, amigo fiel, advogado eterno, ele vem e diz sim para você. Quando você está lutando contra você mesmo, quando você acha que não tem mais jeito, que você não vai conseguir, ele vem e fala assim. Ele te acha, ele te encontra, ele determina que os seus planos naquele momento mudaram, mas o objetivo tem que ser o mesmo, que é entrar no reino dos céus. E aí a palavra diz no verso 17: quando planejei isso, será que o fiz levianamente? Ou será que faço os meus planos de modo mundano? Dizendo ao mesmo tempo sim e não. Paulo não era um homem de incertezas. Ele era um homem como nós somos homens. O que acontece, e eu vou repetir, Paulo também, por ser humano, ele tinha os seus momentos que ele errava. É claro que ele errava. Ele não era um cara 100% certo. E aí talvez, em alguns momentos, ele falou sim, mas depois ele falou não. Por quê? Talvez naquelas circunstâncias, naquele momento, foi necessário falar o sim. E aí, depois, no decorrer do tempo, aconteceram outras coisas. Deus revelou coisas novas, como Ele faz todos os dias, todas as manhãs, e foi necessário Ele mudar os seus planos. Só que mudar os planos não pode ser motivo para desânimo. Mudar os planos não pode ser motivo para parar a caminhada. Mudar os planos não pode ser motivo para separação, para afastamento, para ruína espiritual. Mas sim de avaliação. Porque quando se muda os planos, quando você se depara com uma situação que você não havia planejado, você tem que parar, sentar e calcular o que você vai fazer. Você está construindo uma casa. Se você viu que o dinheiro dava e agora não está dando, você tem que procurar onde você errou no cálculo, ou se você comprou alguma coisa mais cara, ou se usou o dinheiro para outra coisa. Amém? Amém. E aí, a partir disso, você vai ver, poxa, caraca, eu mudei os meus planos, mas se eu avaliar a minha vida, o que eu fiz no planejamento, alguma coisa em algum ponto saiu fora do planejado. Em algum ponto, algo se desviou. Talvez foi alguma coisa que eu comprei que não era o preço que eu esperava. Talvez alguém ficou doente, eu precisei gastar o dinheiro, ou eu emprestei. E aí você vai ver que os planos não mudam por sua própria vontade, assim como os planos de Paulo não mudaram pela vontade dele, mas sim porque ele sabia que naquele momento, se ele vai até a igreja, ia haver um rompimento. E aí talvez esse rompimento seria o fim da igreja. E aí ele precisa parar, avaliar o que aconteceu, ver aonde que está
o erro para consertá-lo. Porque ele tinha uma certeza. A certeza de que Deus os ungiu, os selou como sua propriedade. E diz no verso 22, e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Amém? Amém. E a gente para pensar. Domingo de manhã, talvez seja para muitas pessoas que posteriormente vão estar assistindo essa ministração no YouTube, vai ser o único dia de folga, o único dia de descanso. Aí a pessoa pega, como eu já vi acontecendo muitas vezes, se ela serve a Deus, por algum motivo, eu não vou à igreja. Sabe o que acontece? Em muitos casos, Deus envia outra coisa para ela fazer. Ela mudou os planos. Deus também vai mudar os planos. Se era para ter um domingo abençoado, sossegado, agora você vai ter que trabalhar de uma forma ou de outra. Se durante a semana você planeja que vai trabalhar até determinado horário e depois você vai para a sua faculdade ou para o curso ou para algo que você planejou e aí de repente acontece alguma coisa. A pessoa que está te esperando lá do outro lado não sabe o que aconteceu. Você liga e aí você fala, ó, aconteceu isso. Eu não vou poder chegar aí. A culpa foi da pessoa ou foi do que aconteceu? Do que aconteceu. Ela não esperava que aquilo acontecesse. Ela não esperava que aquilo iria impedir a chegada dela naquele encontro. E assim aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele até queria muito, porque como nós lemos no capítulo 13, e aqui também no capítulo 8 também fala sobre isso, a alegria que o apóstolo tinha na ministração, a alegria que ele tinha em estar com os irmãos, completava ele. Completava. Porque é muito bom quando os irmãos vivem em união. É precioso aos olhos de Deus, é precioso para o nosso coração. Só que as pessoas, elas, em muito poucos casos, sabem lidar com uma palavra dura. Dificilmente as pessoas sabem lidar com palavras de disciplina. Eu acho que nem para os militares é fácil. Mas a palavra vai dizer assim: todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Amém? Amém. Viu? Nós só falamos um amém mediante Cristo. Nós não temos como falar assim seja, que é o significado de amém, se não for por meio de Cristo. E você não tem como falar algo se você não tem a certeza. E se você não tem a certeza em Cristo, como que você vai pronunciar o amém? E aí agora eu vou falar sobre algo que é comum você ver nas ruas no dia a dia. Pessoas levianas, mundanas, que não servem, que não pregam, que não vivem o Evangelho, ficam falando amém. Mas o amém delas não tem o mesmo efeito que o nosso, porque não é por meio de Cristo. Não tem Cristo, não tem o efeito. Não tem Cristo, não tem o passaporte. Não tem Cristo, você não entra no reino.
Então nós temos que entender que Jesus ele sempre está disposto a te dar um sim para o que você pede. Jesus ele sempre vai estar disposto a liberar um sim na sua vida e na minha vida. Mas o que nós não podemos é de maneira nenhuma, porque os planos mudaram, se frustrar. Porque os planos mudaram, não era o que eu esperava. Sem problema. Sem problema. Continue servindo a Jesus. Continue servindo a Igreja de Cristo. Continue amando a Deus por meio de Jesus. Continue buscando a sua salvação, a remissão dos seus pecados. Continue acreditando que Jesus tem um sim para a sua vida. Porque eu acredito. E se os planos mudaram, não é para que você se sinta mal. Não é para que você pare. Não é nada disso. Mas sim para que você se autoavalie. Para que você se autoexamine e entenda o porquê que o plano foi mudado. Porque uma coisa foi a igreja de Coríntios questionar Paulo. Por que ele não apareceu? Outra coisa totalmente diferente seria se ela falasse assim: Paulo, por que mudou os planos? E aí Paulo iria explicar. Não é verdade? Eu vou dar um exemplo. A palavra diz que o povo, logo que atravessou o Mar Vermelho, né, o mar se abriu e etc., caminhando um pouco, eles começaram a questionar Moisés: queremos água, queremos água, queremos água. Porque se em vez de questionar, eles não chegassem para Moisés e falassem assim: Moisés, vamos criar grupos de busca e vamos procurar água porque estamos com sede? Não seria totalmente diferente? Claro que seria. A palavra diz que mais à frente um pouco havia palmeiras e água. Mas eles preferiram parar, mudar os planos de continuar caminhando porque sentiram sede. Ou seja, foram levados pela emoção. Eles não dominaram a emoção deles. Se eles tivessem controlado um pouco que fosse a emoção deles, eles teriam encontrado água e não teriam reclamado. Às vezes o que falta na gente é saber esperar o momento de Deus. Saber esperar o sim de Deus. Amém? Vamos ficar com essa palavra que foi rápida, objetiva, mas que veio para edificar e consagrar a nossa vida. Vamos nos colocar de pé e orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Feche os seus olhos, coloca a mão sobre o teu coração. Você que está nos assistindo, em nome de Jesus, talvez seja por meio de gravação, mas coloque a mão no seu coração nesse momento para a oração. Pai, graças te damos e agradecemos por essa ministração do teu Espírito Santo. Te agradecemos porque o Senhor nunca falha, o Senhor não erra, o Senhor não volta atrás da sua palavra, o Senhor não mente para nós. Nós somos gratos porque existem momentos da nossa vida que a nossa alma vem lutando contra nós e o Senhor nos dá força para prevalecer. O Senhor nos dá fé suficiente para vencer o combate. Pai, nós te damos graça, nós servimos a Ti com amor nessa manhã, nós sacrificamos a Ti com amor nessa manhã, para que o Senhor venha sobre a nossa família, sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério e derrame chuvas de bênção. Que o Senhor possa nos fazer entender que em alguns momentos da nossa vida os planos serão alterados, mas o propósito de Deus continua sendo o mesmo. O propósito de entrar no reino dos céus continua sendo o mesmo. Pai, por isso nós agradecemos. Nós agradecemos e te pedimos, Senhor, que o Senhor tome cada vida. Não só aqui na igreja, mas todas as vidas que estão nos assistindo agora. Todas as famílias brasileiras e as famílias do mundo afora, Pai. Que o Senhor possa encher
transbordar a sua presença, usar um missionário, alguém, uma fonte de bênção para alcançar pessoas que estão perdidas, caídas, feridas, Senhor, machucadas pela vida e dizer sim, sim, Jesus te ama, Jesus te procurou e Ele te achou e Ele quer remir os seus pecados. Pai, usa uma fonte para alcançar vidas, Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, toma o teu ministério em tuas mãos. Pai, repreenda, Senhor, tudo aquilo que não lhe provém, aquilo que não te agrada, Senhor. Pai, prepara as demais reuniões em tua presença. Prepara o coração do teu povo, Senhor. Não permita, Senhor, que venhamos ser confundidos pelo adversário de nossas almas. Abençoa cada liderança espiritual desse Brasil, Pai. Pai, que os seus servos venham entender que eles têm uma grande missão. E que eles não venham fazer isso por causa de dinheiro ou por causa de status, Senhor, ou posição. Mas venham fazer isso certos da salvação em Cristo e por amor dele. Essa é a nossa oração nessa manhã. Toma também, Pai, o nosso jejum, a nossa consagração a Ti. Que o Senhor possa tomar esse sacrifício, Senhor, agradável a Ti, como libação, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós dizemos amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós agradecemos cada um que tem visualizado os vídeos, que tem nos ajudado e compartilhando. Visita o nosso canal, o nosso site, tem as nossas redes sociais, diantedasarça.com. Nós te agradecemos por essa ajuda e que Deus te abençoe de forma poderosa. Tenha uma semana repleta e cheia da presença de Deus. Amém? Fique com Deus.